Vamos respirar bem profundamente e vamos sentir toda a espiritualidade amiga. Pingo de luz, sentindo ele amar, sentindo Ruiz, todos os espíritos que estudam conosco, para que possamos assim ter uma tarde de muito aprendizado, com muita paz, com muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Todos bem? Todos bem. A gente resolveu retornar porque a gente foi pesquisar. E qual foi o motivo da gente? A gente já fez o capítulo 7, a gente não publicou, e a gente vai publicar o de hoje, porque a gente está retornando. Por que que eu fui pesquisar? Porque eu já falei para vocês que eu faço curso de cura celular, e uma das coisas que eu aprendo é que existe a célula no perispírito, e é ali que eu vou trabalhar a minha cura celular. Eu não vou trabalhar a cura da minha célula no físico, eu vou trabalhar no perispírito. E quando a Vera trouxe o fator do sangue, aquilo ficou na minha cabeça. E tanto eu quanto o Sérgio, a gente foi buscar. E aí... Deixa eu só fazer um adendo, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala as coisas, porque muitas vezes a gente está falando baseado num conhecimento e quando você aprofunda ele, a gente percebe que essa informação, ela, embora esteja certa, ela não está completa. Então, nisso que a gente resolveu fazer, de voltar, a gente, até o momento, a gente sempre fala de 3 corpos, né? O corpo físico, o duplo etéreo e o perispírito, tá? Só que existem mais corpos do que tem o corpo mental, tem o astral inferior, o astral superior, o búdico e o átmico. E o átmico, tá? São outros corpos que a doutrina não costuma falar, mas eles existem. Então, aquilo que a gente falou na semana passada, no domingo, que o perispírito, né? Ele ele não se destrói. Na realidade, se a gente for pesquisar mais fundo, o que não se destrói é o corpo mental. Esse corpo astral. Tá? Porque o perispírito, como a gente sabe, ele é semimaterial. E tudo que tem alguma coisa de material pode ser destruído. Ele é destruído. Tá? Então, aqui. Então, foi por isso que a gente falou assim, não, vamos estudar mais a fundo para dar uma informação mais completa, uma informação melhor para todo mundo e que, de repente, o que a gente falou, se não foi bem entendido, pode fazer com que a gente saia com uma ideia de que o perispírito... porque assim, o que tinha de grande dúvida? A Vera ficou, mas poxa, eu nunca ouvi falar que tinha sangue. E aí, assim, o Consolador, ele traz assim, a literatura espírita que conhecemos praticamente não trata do assunto. A exceção fica por conta de um confrade, Luiz Gonzaga Pinheiro. É um autor, ele é de Minas Gerais, tá? E que se referiu ao tema no livro O Perispírito e Suas Modulações, publicado em fevereiro de 2000. Aí a gente entra. Nesse livro, a gente tem em PDF, quem quiser ler. Antes da gente entrar aqui, você não quer ir até a parte Então, eu vou, mas eu gostaria só de dar essa parte, tá? Tá bom. O perispírito, ele não foi descoberto. Então, assim, esse livro tem PDF, quem quiser, vai, a gente põe e a pessoa faz a sua própria pesquisa. É aquilo que eu falei. A doutrina, a gente aprende o quê? A ser autodidata. Se aquilo não encaixa, a gente tem que buscar as coisas para encaixarem, a gente tem uma explicação, porque tudo tem uma explicação. Então, ninguém nunca falou. E aí tem essa explicação, o porquê de ninguém ter falado. Somente esse autor. O perispírito... Eu posso ler. O perispírito, ele não foi descoberto por Allan Kardec em suas exaustivas pesquisas nas paisagens do além-túmulo.
O brilhante pesquisador apenas deu-lhe um novo nome e omitiu maiores detalhes sobre a sua anatomia e fisiologia, limitando-se a defini-lo como corpo constituído de substância vaporosa, retirado do fluido universal, capaz de resistir a rigores da morte física. Era necessário que o espiritismo evitasse maiores polêmicas, que não tivesse o fogo cerrado dos materialistas e dos céticos, centralizado em algum ponto de fértil controvérsia, desviando assim as discussões gerais para ângulos laterais, importantes, sem dúvida, mas inoportunas para a época. Gente, a gente está falando lá de quando veio... Onde todo mundo era o quê? E a gente ainda vive um pouco, era curiosidade. Tudo aquilo não tinha, a religião era muito pouca, as pessoas não estavam ali para evoluírem, ali era um espetáculo, né? Mas mesmo assim tinham. Então, assim, ele não é. Quando a gente também vai analisar por que Kardec omitiu isso, é porque, assim, se a gente agora a gente tem dificuldade de compreender, imagine há 100 e poucos anos atrás, né? Houvesse Kardec descrito o perispírito como portador de células, órgãos, sistemas, a semelhança do corpo físico, capaz de sofrer a ação de pecado suicida ou maus pensamentos, gerando resíduos em suas fibras, o espiritismo teria tido maiores adversários. Deu para compreender? Então, no perispírito tem sangue? Tem. Tem órgãos? Tem. É lá a base para ser... Nós somos a cópia. Surreal. Surreal. Isso vem só fortalecer aquilo que a gente sempre estudou. O perispírito é a forma do corpo físico. Então por que precisa... Quer dizer, se ele sangrar no plano espiritual o tempo inteiro, ele vai morrer de novo? Não, não é isso, né? Então por que ele tem que cauterizar na cirurgia? Por que tem que cauterizar? Porque se tiver uma veia aberta, ela vai ficar aberta no corpo físico também. É claro, ele está desencarnado, mas e quando encarnar? Agora, vocês vejam, a doença, acho que esse é o principal. Esse é o principal. A doença começa no perispírito. É lá que existem os bloqueios, é por lá que vem. Então, o bebê, quando nasce, e a gente vê, e existe um bloqueio, ele já nasce, ele está doente, o bloqueio está lá, porque ele trouxe de outras vidas. Não está no corpo, não deu tempo, não foram os 9 meses de gestação que fez adoecer. Mas sim é a marca que ele tem lá dentro daquele perispírito, que vem para... Ele já trouxe no perispírito dele, da encarnação anterior, ou de outras, isso aí, essa marca. E aí, assim, o que não muda? O porquê que eu tenho essas marcas no perispírito? Devido à forma como eu penso, à forma como eu reajo, aí se mantém. O perispírito, que nem aqui eles trazem, no Consolador ele traz o exemplo de uma explosão. Explodiu uma bomba, esse perispírito se desfaz, ele fica em pedaços, e aí ele fica envolvido numa bolha para que os técnicos possam refazer. Técnico do plano espiritual. Do plano espiritual. Isso daí a gente está falando, os exemplos são do plano espiritual. Tudo bem? Tudo bem. Acho que a Solange tinha levantado o dedo para perguntar alguma coisa. Eu levantei porque justamente você falou que não haveria morte, e justamente eu marquei exatamente isso. Tem um pedaço que fala que a gente morre de novo. Morre. Existe a segunda morte por causa da morte do perispírito. E não isso. A morte do perispírito, mas não a morte dessa parte mental, do campo astral. Do corpo astral. Do corpo astral. Gente, então, aquele sangue que corria era real. Era do perispírito. Só que aí, assim, qual é a cor do sangue,
qual é... Aí a gente não tem... isso daí fica para a tua pergunta quando chegar lá. Porque aí eles não tem livro nenhum que responda. Entendeu? Qual é? Não tem André Luiz, não tem nada. A gente passou esses dias todos aí em pesquisa, buscando, para que a gente trouxesse, tá? Não sei, porque assim, não sei se vai precisar ser da mesma forma que a daqui, não sei. Na realidade, acho que só um pouco esclarecendo o que a Vera falou, é por isso que a gente voltou com esse assunto, Vera. Mesmo lá, mesmo na domingo, quando a gente falou, a gente não desmentiu que não havia um sangramento. Existia, né? Mas Era era mental, né? Mas era mental. Isso. O que a gente está falando é que ele acontece no perispírito, não no corpo astral. No corpo astral que não acontece esse tipo de coisa, né? E aí, assim, aí você fala assim, tudo aquilo que a gente falou, a gente pode levar para o campo astral? Corpo astral. Do corpo astral? A gente conhece muito pouco do corpo astral. Agora que está começando a ser falado sobre esses outros corpos. Quem trabalha mais com esses corpos é a apometria. Para a gente não foi aquilo que eu falo, para a gente não foi surpresa, porque a gente estudou uma fase de apometria. As fases de apometria são diversas. Aí são os corpos que a gente atinge. Então, para a gente não foi novidade nesse sentido, a gente já tinha ouvido falar. Mas se você for perguntar, os corpos são sempre os três. Físico, duplo e perispírito. Sempre. Aí agora está vindo esse corpo astral, esse átmico, Mental inferior. o mental inferior, esse búdico. Aí você fala, é melhor a gente parar por aqui, porque é mais... Aí vocês vão confundir, a gente vai descer a E ladeira. principalmente, qualquer pergunta que vocês fizerem para nós agora sobre isso, nós não temos conhecimento suficiente para explicar para vocês qual é o entendimento que se deve dar desses corpos, tá? Já existe literatura sobre isso? Existe, mas nós não temos o conhecimento. Então, o que a gente puder falar sobre isso vai ser achismo, tá bom? É a nossa interpretação. Entendeu? Você vai ler mais um. Acho que aqui a gente já conseguiu. A gente pode colocar o livro lá, tá? E vocês lerem, é um livro técnico, mas gostosinho de ler. Mais um para a coleção. Tá bom? Bora? Então, tem sangue, tem célula, tem... Nossa, assim, facilita um monte de coisa. Então, assim, que nunca a gente vai entender o porquê que a gente trabalhar, onde que a gente trabalha, onde as curas são feitas. Antes de mudar o capítulo, deixa eu perguntar, então tem dor também? No perispírito, a dor. Eles estavam com muita dor. Mas a dor também pode ser aquela coisa, Leda, que a gente falou. A dor dele qual que era? A gente vai retornar, vamos lá, vamos rever, porque a gente está gravando tudo de novo. Porque, assim, eu posso te dizer que a dor dele também não poderia ser uma dor emocional. O emocional, ele transfere para todo lado. Novamente, né, a gente começa a entrar num campo que a gente não tem muito estudo relacionado, né? Porque pode ser emocional? Pode. Mas ele fez uma cirurgia, ele nem sabia que estava fazendo a cirurgia, porque ele já tinha sido apagado antes, né? Então, ele não sabia o que tinha acontecido. Por que a dor, né? Então, vamos ser bem sinceros, não sabemos. Né? Mas assim, no que eu vejo, vamos voltar, vamos fazer esse capítulo de novo, com novas informações. Tá bom? Tudo bem? Para quem fez no domingo? Tudo bem. Tudo bem. A ação eficiente dos enfermeiros durante o transporte de Marcondes não o poupou de dores acerbas. Embora em estado de inconsciência passageira, ele se contorcia na maca, a caminho do centro de urgência, recordando os quadros comuns do parto iminente dos hospitais terrenos. Atravessamos vários corredores até chegarmos à sala cirúrgica, empapado em suor e ensudado
um odor desagradável, foi completamente despido e acomodado na mesa de operações. Veja bem, como que é formado esse perispírito? Ele é semimaterial, ele não, a gente é denso, ó, a gente é matéria, tá? É uma matéria densa, a gente pega. O duplo, a gente não pega. É totalmente fluídico, né? O duplo, porque ele se desmonta Ele é semimaterial, né? também, né? Tanto que ele que é o doador de ectoplasma. Passa por ele, físico, né? E o perispírito, ele é semimaterial. Aí você fala, por que você está falando isso? Porque, ó, eles mesmos falam, ó, ele está parecendo que ele ia ter um parto. Ele se contorcia na maca. Ele se contorcia, ele estava tendo dor. Tá. Aí você fala assim, então tem sistema nervoso? Se tem todos os órgãos, tem sistema nervoso. Sistema nervoso. Onde vem a dor? Então ele tinha dor, sim, então, porque é do sistema nervoso. Mas, se eu tiver um problema emocional, meu sistema nervoso também é acionado. Você entendeu, Leda? Eu não posso falar 100%, ó, é uma dor física, não existe o físico. Não, é uma dor emocional. Tá? Eu não posso falar, não tenho essa vivência. Doutor Inácio convocou a presença de Maria Modesto Cravo ao bloco. É a mesma coisa que eu falei para vocês. Ele está trazendo o quê? Uma médium. Tá? Ele vai colocar uma médium, vamos colocar assim, num centro cirúrgico. Ele próprio tomaria as medidas de socorro e amparo em posse de instrumentais avançados. A gente não tem ideia dos instrumentos, porque se a gente for falar, o doutor Inácio aqui era psiquiatra. Ele não era um clínico geral, não era um cirurgião geral. Ah, aprende. Mas quando a gente fala de cirurgias no plano espiritual, no campo espiritual, a gente não tem a ideia de como é realizado. Quais são esses aparelhos? Não são os aparelhos da Terra. Os instrumentais cirúrgicos não seriam esses. Não, a gente não sabe dizer. Entendi. Entendeu? A gente nunca foi para... A gente pode até ter ido, mas a gente não tem essa recordação. Não lembra, né? Aí eu falo assim, a gente vai ter que ter o amor, a fé e a boa vontade para ampliar o nosso entendimento. E vai ter que ser os três. O amor e a fé. E se a gente não ampliar, a gente vai ficar naquela coisa curtinha que a gente conhece de um centro cirúrgico. E aí, a gente não vai, às vezes não vai nos deixar confortáveis. E aí ele coloca assim, com pinças, fósseis, terrenos. Então, ó, o fósseis eram os terrenos. As pinças... Não. Guardando certa similaridade de função com pinças e fósseis terrenos. Mas não era igual. Que eram parecidos, né? Dona Modesta entrou na sala de forma discreta e já devidamente informada sobre o caso. Oramos em conjunto. Tomamos as vestes adequadas ao momento e Marcondes, ó, as vestes adequadas ao momento, ele não fala. Quais são as vestes? E Marcondes foi literalmente anestesiado. A gente também não sabe qual é a anestesia, se foi anestesia ou simplesmente um passe. Aí você fala, existe passe? Existe, o longitudinal desliga totalmente. Bom, várias vezes aqui ele já falou que ele aplicou um passe para adormecer o paciente. Para adormecer os pacientes. Doutor Inácio colocou o médium uberabense, Dona Modesta, com as mãos estendidas sobre a genitália do paciente. Então, quando a gente faz assim, a gente faz concentração de energia, porque a gente tem o quê? O chácara palmar. A gente concentra a energia. Se ele estava ali, ele queria isso, que ela concentrasse a energia que ela tinha.
Orientada a tocar a bexiga, ouvimos um sonido como se algo vivo se movimentasse por baixo da pele do paciente. As mãos da medianeira, ela estava trabalhando como médium, funcionava como se fossem potentes aspiradores de sucção. Serviço lento e de muita concentração. Enquanto isso, Dr. Inácio esquadrinhava com profunda atenção a medida em curso. Após 10 minutos, uma coloração arroxeada formou-se em torno das mãos de Dona Modesta. Uma mutação energética desenvolvia-se com rapidez a ponto de dar liquidez àquela matéria, e começa a escorrer pelas virilhas de Marcondes como uma cera aquecida. A médium acentuou seu poder clarividente e que informou que foi um sucesso a operação. Os auxiliares atentos limpavam-no com incomparável zelo e respeito. Subitamente, observamos a formação de um enorme inchaço à altura da bexiga urinária. Doutor Inácio assentou Dona Modesta em uma cadeira próxima para recuperar o desgaste, enquanto nós aplicávamos passes dispersivos em sua aura. O passe dispersivo é diferente, não é assim nem aqui. A gente faz quebras ou faz circulares. Circulares também dispersa. Faz circulares. É que a gente pouco, eu utilizei muito pouco de circulares. Oramos novamente em conjunto, suplicando o amor paternal em favor de nosso irmão. O silêncio era quase absoluto no bloco operatório. O inchaço atingiu vasta proporção e, com habilidade e demonstrando segurança, foram chamadas 2 integrantes da equipe que traziam um recipiente com um pequeno berço na proporção de uma caixa de sapatos. Era uma incubadora móvel. Então assistimos a um fenômeno singular. Seria belo não fosse a causa geradora. Um pequeno e certeiro corte na altura da bexiga, como procedesse a uma cesárea, foi cuspido uma forma ovoide para as mãos de Dr. Inácio, como se Marcondes a desalojasse de suas entranhas por ato inconsciente. Era do tamanho e formato de um abacate e de cheiro repugnante. Uma matéria viscosa, com coloração esverdeada, envolvia todo aquele ser. Para quem olha, torna-se difícil acreditar que um ser humano encontra-se naquelas condições. Tudo certo? Oi, Yara, diga. Então, nesse trecho foi que eu fiquei pensando a respeito do perispírito. No caso do ovoide, ele perdeu o perispírito, né? Ou estou enganada? Ele deformou o perispírito. Desculpa, não ouvi. Ele deformou o perispírito por causa dos pensamentos e sentimentos. Isso, Ele perdeu toda a forma. Deformou, né? Então, é isso que eu quero. Perdeu toda a forma. Assim como a gente já viu aqui no livro, quem está estudando... Despertar, desculpa. No outro livro que a gente está estudando, os espíritos ligados ao mal começam a apresentar formas de répteis com espinhos, com um monte de coisa. O ovoide, ele simplesmente ele quer desaparecer, né? E esse pensamento vai transformando o perispírito dele. Tá. Então, não perdeu o perispírito, ele simplesmente deformou. E ficou na forma ovoide. O espírito ficou condensado, digamos assim. Ele continua tendo perispírito, só que a forma dele deixou de ser humana. Entendeu? A forma de um ser humano, ela ficou com um ovoide. Tá? Obrigado. Imediatamente acomodada na incubadora, a criatura de aspecto repulsivo foi levada com atitude maternal e sagrada pelas companheiras das alas do subsolo do hospital.
Olhamos para a Dona Modesta, que deixava escapar algumas lágrimas de alegria. Ela sempre diz que, apesar da dramaticidade da cena, Deus é tão bom que nos faz sentir como se estivéssemos em uma sala de parto, dando vida e luz a almas que se iludiram no cadinho das provas. É um parto para a vida, para o recomeço. É um espírito que vai recomeçar. Tudo bem? Aí é aqui. O paciente não dava mostras de consciência, sangrava intensamente. Então, sangra. Esse perispírito sangra. Dr. Inácio tomava as medidas para estancar a hemorragia, que além do líquido, expelia formas de vida não inteligentes em condição larvária. Aparelhos de cauterização com recursos naturais. Então, a gente não tem como entender como funcionam esses aparelhos. A gente sabe que na cromoterapia, se a gente utilizar uma determinada cor, a gente auxilia na cauterização. Mas aí necessita da intensidade, do tempo, mas existe. Tá bom? Quando a gente vai estudando cromoterapia, no curso de educação mediúnica, a gente conversa sobre a cor, tá bom? Passes de sopro foram também utilizados, e aquilo que o Sérgio tinha conversado no domingo, o passe de sopro é uma técnica também, e ela pode concentrar. Dependendo de como é que você faz o sopro, você pode concentrar ou dispersar a energia. E ali a gente tem que saber o que ele queria, né? Na verdade, e mais detalhadamente do que isso, é a gente entender como é que funciona a cirurgia e os processos que eles utilizaram. Né? Como que ele estava fazendo. Tá? E logo que se constatava que a organização perispirítica de Marcondes, através do automatismo adquirido nos milênios, cessava o processo de expurgar aquilo que não serviria mais ao desiderato da evolução. Então, ó, vamos parar para pensar. Foi tudo feito lá. Foi retirado tudo. Ó, ele está limpo, esse perispírito. Então, ele está pronto. Ele vai continuar evoluindo. Ele não está limpo, ele continua. Há o bloqueio. Aí é quando a pessoa reencarna e vem com todos os problemas. Tudo bem? Alguma pergunta? Diga, Yara. Eu fiquei encasquetada aí, né? Ele tinha um ovoide dentro dele e mais aquelas formas, as larvas, né? E aí, nesse trecho, diz que isso era em função do que ele precisava resgatar aí ao longo de tudo que ele fez lá no... Ele e a gente, periquito, papagaio e cachorro, vai fazendo ao longo dos milênios, né? E aí eu fiquei assim, eu falei, bom, mas como é que porque numa obsessão, o obsessor muitas vezes usa o ovoide para deixar o obsediado atrapalhado, mas ali não, o ovoide estava dentro dele a serviço daquela encarnação, entendi certo? Então, só que aí a gente vai entender o porquê que o ovoide estava dentro dele nos próximos capítulos. Então tá bom, tá certo. Tá. Então, falar agora, eu estou dando muito spoiler. Spoiler, não entendi. Tá bom. Entendeu? A gente está por partes mesmo, a gente está por partes. Vai por partes, que nem o Jack, vamos por partes. Vamos por partes. Obrigado. Acho que é melhor parar aqui, né? A gente não vai conseguir acessar muita coisa. A partir daí, a gente simplesmente o fechamento do trabalho, né? E alguém quer fazer algum comentário a respeito do que tem do próximo? Porque aí a gente depois já entra no capítulo 8, tá? Porque aqui ele vai falar, ele tem dor, ele tem febre, ele começa a tratar outro tratamento. Ele já vai para o quarto, né? Então, ele já vai tendo todas
as dificuldades de um pós-operatório realmente, tá? Tudo bem? Não está tudo bem, como diria a Solange. Não está tudo bem, é muita informação para um serzinho só. Cadê a Vera? Vera, você compreendeu? Deu para compreender? Agora sim, Tá bom. o sangue, né? Que jorrava. Isso. Leda, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, não tá, né? Tá tudo Ah, tá, tudo bem, sim. tá, mas tá tudo bem. É Tudo bem. muita coisa nova, não é não, gente? Muita coisa. Mas vou falar uma coisa para vocês. Termina você, depois eu falo. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: não se preocupa com tanta informação, né? Tudo isso deve ajudar a gente a compreender quão maravilhosa é a obra de Deus, quão perfeita é a sim. obra de Deus. Sim. Sabe, tanta coisa, tanto detalhe, e eu vou ser sincero para vocês, né? Isso que a gente está dizendo para vocês, alguma coisa é nova para a gente também, né? Para vocês, praticamente tudo é novo. E o que vocês estão sentindo com tudo isso que a gente está falando, nós estamos sentindo com o que nós estamos aprendendo nos outros cursos que a gente está fazendo. Olha, Então, a minha cabeça parece um liquidificador. Eu olhei o programa da Valéria de educação mediúnica e falei, Jesus amado, será que eu vou dar conta de tudo isso? dá sim. A questão principal, gente, é que isso é muita informação, tá? Sim. Informação. Por enquanto, não é conhecimento. Porque conhecimento é quando você organiza a informação para fazer um bom sentido para você. Então, que sentido que a gente pode tirar de tudo isso? É a perfeição da obra de Deus. De tudo aquilo que a gente vê no universo funcionando, numa visão macro das coisas, como na visão micro, no funcionar de cada célula, de cada ligação que existe entre o corpo físico, o duplo etéreo, o perispírito. Quem não fez escola de aprendiz do Evangelho, quem não fez curso de médiuns, não se preocupe. Na imersão doutrinária, nós vamos abordar essa questão de perispírito, duplo etéreo, vamos abordar bem por cima e nós vamos aprofundar isso na educação mediúnica. Então, é para que vocês tenham uma visão geral. Não se preocupem em guardar tudo isso como se fosse essa é a informação fundamental que eu preciso para eu me conhecer. Não, é só para a gente saber que tem muita coisa por trás de tudo aquilo que a gente está falando. E a gente precisa fazer a nossa parte, se conhecer e aumentar o conhecimento para a gente se conhecer cada vez melhor. Então, quando a gente fala, eu estou doente, hoje a gente recebeu uma dose de informação que diz o seguinte: tá bom, meu corpo físico está doente porque o meu perispírito está doente. Essa é a informação principal. E o perispírito está doente por quê? Um monte de coisa, né? Pode ser desde influenciação espiritual de outros espíritos, como influenciação espiritual de nós mesmos, pelos nossos pensamentos. Gente, eu diria uma coisa assim, isso me deixa feliz, não é entre aspas, não, mas é isso que traz, sabe, esse sentimento de estar ali, mexendo em mediunidade, porque até a Vera falar, para mim, e vocês vão me ver muito assim, quem for fazer curso comigo, tem muita coisa que vocês vão me perguntar, eu falo assim, não sei responder, eu vou atrás. Aí você fala, como que eu posso confiar nela? E quem viu o que eu vou dar vai falar, como? Porque tem coisas que não me chamam a atenção. E para mim não me chamava a atenção, sinceramente. Mas a partir do momento que chamou a atenção do outro, eu falei assim, não, eu vou buscar. Vamos lá, para ser bem respondido. Então, o que eu quero dizer é que a gente aprende diariamente dentro do Espiritismo. Diariamente tem algo para você aprender, para você, sabe, trazer para a sua reflexão. E então, assim, acalmem, sabe? É isso que motiva, é isso que nos deixa. Nossa, vamos lá, né? Vamos fazer. Ó, Deus está ali, ó, está me mostrando, ó, tá tudo certinho, não tem nada errado não, né? E aí onde que fala assim,
quando a gente vai dar passe mais do que nunca, a ciência ela já fala, ó, quem gosta de fazer isso, a epigenética é quando você consegue curar as células, mudar esse DNA. E aí a gente fala assim, é isso que a gente busca. Tanto a ciência da Terra, mas principalmente é isso que o plano espiritual traz, um monte de técnica que a gente tem. Então vamos acalmar, que a gente consiga tirar, né? A gente vai continuar lendo sobre o Marcondes, a gente vai entender um pouco dessa Selena, a gente vai entender todo esse caos, que é complicadinho, mas que faz parte da nossa vida, e a gente também tem essas complicações e tudo vai dar certo. Um dia de cada vez. Tá bom? Tudo certo. Mas não fique desesperada, Solange. Não olhe lá a educação mediúnica, olha o que ela vai fazer com a minha pessoa. Não vou. Vai sair melhor. É tão extenso, eu falei, misericórdia, Senhor, é muita coisa. Será que minha cabeça vai assimilar tudo isso? Você vai ver que vai meu Deus. assimilar, porque mais do que a gente ter aquele conhecimento, o que é importante para fortalecer o que a gente vai fazer, é a prática que vai fazer com que a mediunidade se torne mais fluida. E acho que talvez seja muito mais fácil, porque você vai ver que ali é teoria, mas que você já tem a prática, que você vivencia. Então, talvez você vá conseguir as explicações daquilo que muitas vezes você não tem. E você vai, nossa, acontecia É uma isso, eu percepção nem, mesmo, né? nem imaginava, entendeu? Então, é por isso que eu falo que fica fácil. Vamos trabalhar com muita alegria.